muito obrigado aí desde já pela presença de vocês aqui na nossa reunião. Uns avisos rápidos aqui, né, dos andamentos do comitê, nossos próximos eventos aqui e o que a gente anda fazendo, né? Já na próxima segunda-feira, eu gostaria de relembrá-los aí que nós teremos o evento lá no IDP, que vai ser híbrido, então ele vai ser transmitido também pela internet, mas ele será presencial lá, né? Quem estiver em Brasília e tiver um tempinho para participar, vai ser um evento muito interessante sobre o peer review do CDE de 2022, né? Então, ele tem foco na reforma regulatória. O comitê de regulação, né, aqui do IBRAC está montando esse evento, que foi encabeçado aí pelo Denis, é um evento de dia inteiro, né? E então tem bastante gente aqui do comitê participando, né? A Letícia e a Carol Marchiori vão moderar um painel, a Patrícia Pessoa vai moderar outro e o Denis está moderando o painel final. Então, a ideia do evento é a gente primeiro dar um panorama geral do que é o peer review, depois entrar em discussões mais específicas acerca das recomendações nos dois painéis seguintes. Então, é um evento que está bem interessante e ele vai passar sobre os principais pontos desse peer review, que ficou um documento muito legal, muito interessante para a gente abordar. Aí, na sequência, né, no dia 3/10, né, a gente está aqui montando um evento sobre Open Health. Esse aqui, ele vai ser realizado muito provavelmente em parceria com a USP, né, vai ser uma daquelas mesas IBRAC-USP, mas a gente ainda está fechando os detalhes, né, Marcelo? A gente volta aí assim que tiver ele mais fechadinho, né? A Dora colocou aqui o link de inscrição do evento do peer review no chat. Tem bastante gente já se inscrevendo, fiquem à vontade aí, vai ser muito bom contar com vocês. Só vai lá, né, Marcelo. Matheus? Quem estiver em Brasília e quiser ir presencialmente ao evento, está super convidado, né? A gente está fazendo em parceria com o IDP, então todos serão com certeza muito bem-vindos. Aí, em novembro, nós teremos o nosso 8º seminário de regulação e concorrência, né? Aqui o seminário específico do comitê. Queria também lembrar vocês aí do envio das propostas de painel, né? A gente sempre acaba fazendo isso todos os anos, né? Ouvindo o que é de interesse do comitê e seria importante nós recebermos essas propostas até para a gente desenhar o evento, né? Se ele vai ser de um dia, se ele vai ser de 2 dias, depende muito do volume aí de propostas interessantes e do tipo de painel que é proposto. Então, peço aí que quem tiver alguma ideia, quiser ver um tema interessante aí sendo discutido pelo comitê, a gente tá super aberto. E aí, mais 2 recados, né? O grupo de trabalho do Observatório de Regulação está olhando agora, né, a questão da autonomia das agências, né? Ontem a gente já fez uma reunião de trabalho, foi super interessante, então fica aqui o convite para quem quiser participar, entre em contato comigo ou com a Letícia Alencar. E lá e já passando a bola aqui para a Marcela, né? O grupo de trabalho de dados está aí com várias frentes em andamento e uma delas se conecta aqui com o nosso evento de hoje, com a nossa convidada, a quem eu já agradeço a participação aqui, a Isabela Maiolino, que é a coordenadora geral de normatização da Agência Nacional de Proteção de Dados. É que eu passo a palavra para a Marcela conduzir aqui os trabalhos com a Isabela. Bom, obrigada, Matheus. Bom dia para todas e todos. Bom, gente, como vocês sabem, né, a gente tem um grupo de trabalho específico de proteção de dados aqui no Comitê de Regulação, que tem se engajado com várias frentes, especialmente as consultas públicas, tomadas de subsídio que a ANPD tem feito. E, no presente momento, a gente tem agora 3, mas até ontem eram 2, dessas abertas, né? A consulta pública sobre a agenda regulatória do próximo biênio, cujo prazo se encerra amanhã, a de dosimetria, cujo prazo se encerra no meio de setembro, e a tomada de subsídios que, como eu de fato falei, assim, acabou de sair,
sobre alto risco, que eu não sei qual é o prazo, porque eu não consegui ler ainda para dizer para vocês, talvez a Isabela saiba. Mas, enfim, o ponto é, né, a gente tem muitas agendas, o que é natural, dado que a LGPD tem muitos pontos abertos de normatização, e ela delegou essa tarefa mesmo para a NPD, né? Então, a ideia de chamar a Isabela aqui hoje um pouco é, primeiro, também entender como tem sido o processo, né, do lado da autoridade, quais têm sido os desafios, como que a coisa tem se desenvolvido. E aí, óbvio, a ideia é ela fazer uma apresentação inicial, né, e depois a gente passar para algumas perguntas, tá? A gente preparou algumas aqui exatamente dentro do grupo de trabalho, mas, por favor, fiquem à vontade, se vocês quiserem mandar perguntas, seja no Q&A, seja no chat, aí a gente vai também endereçando as perguntas depois que a Isabela fizer a fala inicial dela, tá? E aí, só para apresentá-la muito rapidamente, apesar de ser meio, enfim, redundante, antes de passar a palavra, a Isabela, como a gente já viu, né, é coordenadora geral de normatização da NPD hoje, é doutoranda e mestra pela UNB, trabalhou tanto no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, quanto na Senacom, né, na Secretaria Nacional do Consumidor, antes de ir para a NPD. Então, tem uma experiência aí de algumas políticas públicas relacionadas com proteção de dados antes de chegar na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, de novo, Isabela, muito obrigada por ter topado o nosso convite e, sem mais delongas, passando a palavra para você. Obrigada, Marcela. Obrigada, Matheus. Primeiro, agradecer pelo convite. Outro dia eu ouvi que eu fiz o tripé, né, que eu passei pelos 3 órgãos, CAD, Senacom e a NPD. Eu confesso que eu sempre fico muito feliz de participar de qualquer coisa do IBRAC, porque eu sinto que eu volto um pouquinho para a concorrência, que, querendo ou não, é uma área muito, muito querida por mim. E já respondendo sua dúvida sobre o prazo de alto risco e larga escala, são 30 dias. Explicar também por que acaba sendo sempre esse prazo de 30 dias. Eu preparei uma apresentação breve para falar de alguns dos pontos e explicar algumas coisas, só para todo mundo estar mais ou menos no mesmo ponto. Eu vejo, principalmente quem às vezes não atua todo dia na NPD, tem muita dificuldade em entender o fluxo que a gente tem de regulamentação. Então, é sempre uma explicação, mas a minha ideia é ser breve para realmente depois a gente focar nas perguntas e nos debates. Deixa eu só ver. Perfeito. O tema, né, que pediram para que eu falasse é muito da agenda regulatória e o processo de normatização, e antes de falar, só fazer o disclaimer de sempre, que as minhas opiniões aqui são pessoais, não necessariamente refletem as opiniões e visões do conselho diretor ou de algum dos membros, já algo bem padrão nas apresentações da NPD, mas focando especificamente na atividade regulatória. Aqui na NPD, na autoridade, a gente começou a pensar nas atividades de regulamentação, a gente não tinha nada, né? A gente não tinha agenda, não tinha regimento interno, tudo que a gente tinha eram que alguns decretos, né, que do Poder Executivo falam sobre isso, alguns guias falam, e a gente tinha muito certo que seria esse ciclo, né, que vocês estão vendo aqui que a gente seguiria, mas a gente precisava ter um fluxo estabelecido não só para a gente, mas também para o regulado, né, senão acaba deixando solto, acaba que cada item, né, da agenda, cada processo de regulamentação acabaria seguindo um fluxo muito próprio. Então, hoje, né, a gente tem a portaria número 16 do ano passado, que ela define esse fluxo, né, que a gente começou com a publicação da agenda regulatória, no início do ano passado, e a partir daí, cada item, né, tem, não sei, né, cria-se um projeto de regulamentação, né, e por meio de um TAP, termo de abertura de projeto. E a partir disso a gente começa, né, a elaboração da análise de impacto regulatório. E no meio disso tudo a gente tinha as tomadas de subsídios, que são várias, né, até contabilizei todos os dados para atualizar algumas coisas da apresentação, fiquei até surpresa com alguns dos números, mas basicamente é o momento que a gente pode realizar a tomada de subsídios, que a gente realiza reuniões técnicas, que a gente realiza reuniões
com regulados, com outros reguladores também. A gente sempre comenta que a nossa equipe aqui, ela é muito pequena, sabe? A NPD tem entre 60 e 70 pessoas, toda semana tem chegado pessoas novas, então eu evito falar um número específico, mas são realmente poucas pessoas, só na área de regulamentação são 6. Então, a gente sempre fala que a gente não pode se dar o luxo de cometer os mesmos erros que outras agências, né, outras autoridades cometeram. Então, essas reuniões com os reguladores são bem ricas para a gente. A partir do momento que a gente tem uma minuta, a gente faz uma consulta interna, e depois da consulta interna, né, finalizado o relatório de AIR, aquela nota que é obrigatória disponibilizar junto com a consulta pública, e aí vai para a consulta pública e audiência pública. E a gente tem tido uma procura maior em relação à audiência pública e consulta pública do que a gente esperava, o que é algo que a gente vê como positivo, uma participação grande da sociedade. E depois que finaliza a consulta, audiência pública, a gente tem um material enorme para analisar, e a mesma equipe que atua no projeto A acaba atuando também no projeto B. Então, uma primeira dificuldade seria o número de pessoas, né, que atuam em cada projeto. E aí, depois que a gente analisa tudo que a gente recebeu, a gente realmente analisa tudo, por mais que a nota que a gente publique, né, que a gente solte, não seja algo pormenorizado, cada contribuição específica, né, a análise é feita em blocos, tudo é lido. E só então vai de novo, né, para análise jurídica, da Procuradoria/Assessoria Jurídica, e então é encaminhado para o Conselho Diretor, que publica a norma. O Conselho Diretor tem a possibilidade de alterar o que quiser, pode, inclusive, pedir novos pareceres de assessoria jurídica, e aí, depois de um tempo, né, de publicada a norma, a gente tem o ARR, a gente não fez nenhum ainda, mas esse ano deve ser publicado a nossa primeira agenda também de avaliação de resultado regulatório, para ver se o que foi feito em relação à norma, se atingiu o resultado esperado que a gente escreveu lá no AIR, se os nossos objetivos foram atingidos, o que não foi, porque não foi o que precisa ser alterado. E como que foi nessa publicação da primeira agenda regulatória? Quando a gente pensa, assim, quando começou a NPD, né, em janeiro de 2021, a autoridade tinha poucos meses de vida, tinha pouquíssimas pessoas, a gente não tinha nem computador ainda aqui, mas a gente precisava dar alguma sinalização para a sociedade, como a própria Marcela falou, né, agora na apresentação dela, na abertura. Quando a gente pesquisa na LGPD, são inúmeros temas que precisam ser regulamentados, e a gente precisa dar alguma ordem de priorização para eles, porque quando tudo é importante, tudo é urgente, e acaba que nada é urgente. Então, as prioridades são sempre, eu diria que são sempre o que é estrutural, como regimento interno, planejamento estratégico, norma de fiscalização. O que a gente fala hoje, que também é extremamente urgente, prioritário para a gente, é da norma de dosimetria, para que a gente tenha muito em breve a área de fiscalização a todo vapor, não é que não está funcionando, mas que tenha a possibilidade também de finalizar o processo, né, de caminhar para o conselho diretor, muito embora a gente saiba que o processo administrativo sancionadores demorem um pouquinho, né, em regra em outras autoridades. E aí a gente chegou a esses itens, né, na primeira agenda, e aqui tem essa tabela. Ela é pública, ela é publicada sempre no nosso relatório de acompanhamento da agenda regulatória, e lá consta cada fase de cada item. Então, alguns itens, né, elencados na agenda regulatória, eles não precisam passar por todas essas fases. Por exemplo, quando é algo relacionado a um guia, você não precisa fazer uma análise de impacto regulatório, né, um relatório. Você não precisa, em regras, não existe a necessidade legal de fazer uma consulta de audiência pública, mas esse é o caminho, né, mais, assim, simples a ser seguido. E aí a gente já teve, né, a publicação da norma de aplicação da LGPD para agente de tratamento de pequeno porte, no início desse ano. Teve a publicação da norma do processo de fiscalização. Muito em breve esperamos publicar a norma de dosimetria de comunicação de incidentes. Desses itens, o que está muito no início também é o de hipóteses legais. A gente teve uma tomada de subsídios
não escrita, né, existe essa confusão que tomada de subsídios é só quando a gente pede contribuição escrita, e não é, tomada de subsídio é toda a parte de levantamento, né, de dados e informações pela autoridade. O último que nós iniciamos foi o item relacionado a hipóteses legais, e foi feita, foram poucas reuniões que nós fizemos, foram várias de estudos, mas poucas, inclusive, acho que uma das poucas que foi feita foi com a própria Marcela também, inclusive. Não foi algo que a gente divulgou, a gente não fez abertura para a sociedade, foi em relação a um trabalho que a Marcela tinha publicado, que a gente ficou um pouco curioso para conversar com ela aqui, e o que tem que ser iniciado ainda esse semestre é em relação aos direitos titulares. Uma dúvida que surge de vez em quando por que a NPD não colocou o prazo para finalização dos projetos e como isso vai ficar na próxima agenda regulatória? A gente não colocou porque quando a gente fez a agenda, a gente tinha 2 pessoas na área de normatização, e seria muito ousado a gente prever, né, um prazo de finalização para todos esses itens, e a gente poderia gerar uma expectativa errada para todos da sociedade. E na próxima agenda a gente ainda não tem isso estabelecido, a gente não, na área de normatização a gente não fechou como é que vai ser essa proposta para o conselho diretor, mas eu imagino que não, continuamos com pouquíssimas pessoas, a quantidade de temas tem aumentado muito, por mais que a gente tenha os 10 itens na agenda regulatória, vários outros guias acabaram surgindo, e demandas em relação à portaria que não estavam previstos e que acabam competindo, né, de certa forma, com os trabalhos da agenda, e como eu já disse, acaba que a mesma equipe, né, para trabalhar em tudo. E aí, alguns dos nossos números, a gente já fez 7 tomadas de subsídios escritas, a gente recebeu até agora 597 contribuições, isso sem contar com as tomadas de subsídios que estão abertas agora, que, por exemplo, obviamente que a gente publicou mais recentemente, né, de alto risco e larga escala, mas também da própria agenda regulatória, não está contabilizado aí. Mesma coisa em relação às consultas públicas, esse número diz respeito tão somente às consultas que já foram encerradas, né, da norma voltada para agente de tratamento de pequeno porte, e para a norma de fiscalização, de dosimetria, a gente imagina que esse número vai subir bastante também, imagino que a gente não vai receber menos que 1.000 contribuições, por exemplo. E geralmente a gente coloca um prazo de 30 dias, já teve uma prorrogação, por exemplo, de 15 dias, por que tão curto? Porque são vários temas, e as coisas elas concorrem entre si, e especificamente agora, nesse momento, a gente tem ainda toda uma questão de um mandato de uma diretora que se encerra em breve, e a gente quer que essa diretora participe da maior quantidade de projetos que for possível, para aproveitar o conhecimento dela, claro, da Miriam, e também a gente tem uma diretora que vai entrar de licença maternidade, então a nossa expectativa é aproveitar o trabalho das 2 esse ano ao máximo, mas, enfim, existe sempre a possibilidade de prorrogação. E a gente já realizou 2 audiências públicas, a próxima audiência é nessa sexta-feira, dia 2 de setembro, inclusive hoje é o último dia para inscrição, para participar, né, oralmente da audiência, apenas para acompanhar, todos podem participar, ela é aberta ao público, ela é transmitida ao vivo, no canal do YouTube da NPD, eu não acho que a gente vai abandonar esse formato, mesmo quando a gente já tiver a nossa próxima sede, que vai ser muito em breve, acredito que em setembro a gente já se mude, mas acho muito improvável a gente mudar essa dinâmica, querendo ou não, quando a gente tem uma participação online, a gente possibilita que muito mais gente participe de forma ativa dos processos de regulamentação, e no fim do dia, o nosso objetivo é ouvir o maior número de pessoas possível, né, não partimos do pressuposto que sabemos tudo, inclusive as participações do IBRAC, seja por envio de contribuição escrita, seja em reuniões, é sempre muito rica e bem-vinda. E aí, como que estamos hoje para a próxima agenda regulatória? Como a Marcela disse, a gente está finalizando a tomada de subsídios, o prazo se encerra
dia 31 de agosto, e a gente tem o link de participação, qualquer um pode participar, basta estar logado na plataforma Participa Mais Brasil, e a gente elencou, possíveis temas, né, que podem ser trabalhados pela autoridade, e o que não está aí, que obrigatoriamente vai estar na agenda. Qualquer tema da agenda anterior, da agenda 2020, 2021, 2022, que não foi finalizado, tem prioridade na atividade normativa da NPD. Então, nós não colocamos esses temas porque não consideramos que eles são opcionais para nós, e também temas que são estruturantes da autoridade, então, temas que vão ser tratados por meio de portaria. A gente não colocou para consulta, porque realmente, para a gente é muito mais uma questão de planejamento interno, e o que a gente tem são possíveis temas. A gente fez um levantamento interno, e esses foram os temas que ou a gente recebeu pela ouvidoria, ou que a gente teve uma demanda de alguma área da NPD, ou que a gente sentiu falta, sentiu que está sendo muito discutido, e eu acho que o melhor exemplo, né, é a questão das regras de boas práticas de governança. A gente tem recebido com certa frequência, né, demandas de entidades que elaboram guias e que querem que esses guias sejam reconhecidos pela NPD, mas a gente não tem hoje um procedimento específico, né, de formalização disso, do artigo 50 da LGPD. Então, foi assim que a gente chegou a esses temas. A gente já tem alguns temas que a gente vê que estão sendo mais demandados na tomada de subsídios, como crianças e adolescentes, regras de boas práticas, dados pessoais sensíveis biométricos, são alguns dos temas que têm sido mais elencados até o momento, e a gente espera muito em breve, acredito que até ainda esse ano, que a gente publique a próxima agenda, ou pelo menos já envie, né, essa lista de sugestões de temas para o Conselho Diretor, pensando sempre que a prioridade é o que já teve, é o que a gente obrigatoriamente precisa ter nos próximos tempos para estruturar a autoridade. E então eu imagino que, assim, dificilmente a gente vai ter esses 15 temas. Eu diria que numa sugestão nossa de novos temas vão ser provavelmente 5 temas muito bem justificados, inclusive pensando no que é possível ser feito. Muito complicado também a gente colocar vários temas e depois a gente não conseguir normatizar, não dar conta do trabalho, mas a participação é extremamente bem-vinda e importante. Vocês podem, inclusive, sugerir temas que não estão aí, e o Opine Aqui da plataforma, para o usuário, ele é relativamente tranquilo, né, mas eu diria que uma outra dificuldade que a gente tem é justamente com a plataforma. Marcela comentou, nossa, saiu ontem bem tarde, hoje, né, de larga escala. Eu falei, na verdade, a gente está desde sexta-feira tentando subir no formato, né, que a gente estabeleceu na plataforma. Às vezes ela nos dá um pouquinho de trabalho. E vou passar muito rapidamente sobre alguns temas que, muito embora não seja regulamentação, acabam que eles estão vinculados, né, à parte de normatização. Isso fica com a coordenação, que é a atividade de orientação da NPD. No regulamento do processo de fiscalização, né, que já foi publicado, a gente tem justamente a atividade de orientação, e é muito no que a NPD quer focar, né, na regulação responsiva, na fiscalização responsiva, e essa é uma atividade que tem uma concorrência de competência aqui na NPD, fica tanto com a área de normatização, tanto com a área de fiscalização. Algumas coisas são da área de tecnologia e pesquisa. Então, acaba que quando a gente publica, né, um guia aqui na NPD, nunca é algo somente da normatização. Alguns desses guias já publicados, eles se inserem no âmbito da normatização. Então, por exemplo, o guia de definição, aliás, na verdade não, o guia de segurança e informação para agentes de tratamento de pequeno porte,
A gente chegou à conclusão que a gente deveria ter um guia sobre isso quando a gente estava elaborando o AIR para os agentes de tratamento de pequeno porte. Então, foi daí que surgiu esse guia. Outros guias surgem de contato com outros órgãos, como o guia elaborado com a Senacom, né, o Como Proteger Seus Dados Pessoais. E outros, realmente, é o que percebemos que existe um gap de conhecimento pela sociedade, como de definição de agente de tratamento de dados pessoais pelo poder público, e alguns temas acabam que surgem com certa urgência por conta do momento, como o guia de aplicação da LGPD no contexto eleitoral. Eu falei quais são as normas prioritárias nesse momento, né, que é dosimetria, incidente de segurança, e aqui a gente também tem os próximos guias. A gente tem o guia de hipóteses legais, o guia de cookies, o guia de tratamento de dados e o guia para definição de alto risco e larga escala, que também é no âmbito da normatização para agentes de tratamento de pequeno porte. Os próximos, realmente, é o guia de cookies e de tratamento de dados, já estão no conselho diretor, devem ser publicados em breve, e hipóteses legais, definição de alto risco, aí realmente está em fase de elaboração. É difícil precisar um momento específico da publicação, até porque, enfim, não depende só da área de normatização, e aí fica complicado colocar prazo. E também, no âmbito das atividades de orientação, a gente fez uma tomada de subsídios esse ano para mapear assuntos para a realização de ações educativas da NPD. A ideia é que a gente tenha até o fim do ano a publicação de um planejamento de quais vão ser as ações educativas que a autoridade vai focar, para além dos guias que já são elaborados. Então, a gente teve essa pesquisa, que está sendo considerada para elaboração do plano, recebeu 333 contribuições. A gente tem também uma pesquisa, foi publicada muito recentemente pelo NIC-BR, que fala de como a LGPD e toda essa parte de proteção de dados é percebida pelos titulares, pelas empresas e pelo poder público. A pesquisa é bem interessante, ela está totalmente pública agora, e assim, para quem trabalha com proteção de dados, ela é bem interessante, ela tem insights bem importantes, e realmente nos apresentou com insumos bem interessantes para o nosso planejamento. E também outras pesquisas realizadas, como, por exemplo, pelo SEBRAE, ou até mesmo dados levantados pelos PROCONs. É uma coisa curiosa, né? Curiosa, mas ao mesmo tempo esperada, da pesquisa que o NIC conduziu, é que os titulares de dados, eles geralmente não procuram a NPD primeiro, eles procuram a empresa e o órgão de defesa do consumidor. Então, para nós ter esse contato com esses órgãos, com os PROCONs, né, e aí tem duplo sentido, tanto o PROCON como órgão público, que precisa se adequar, como o PROCON como entidade que faz o primeiro atendimento ao titular de dados, né, até mesmo pelos dados da pesquisa. Então, é um trabalho muito grande que a gente acredita que todas essas atividades, né, de orientação, regulamentação, de guias, elas estão todas interligadas. Temos muito trabalho, mas a minha ideia é fazer uma apresentação realmente bem breve, e para a gente ter espaço para as perguntas que eu não quis já responder direto aqui, como sobre transferência internacional e próximos passos, próximas etapas. Mas é isso, Marcela, à tua disposição. Não, acho que foi ótimo, porque, de fato, até porque a NPD é uma autoridade tão recente, né, o próprio processo de construção de como a normatização vai acontecer é um processo que você vai fazendo e aprendendo, né? Imagino que vocês tenham já constatado coisas que, olha, talvez dessa forma não tenha funcionado tão bem, vamos tentar fazer alguma modificação para ver o que né, se funciona melhor, se atinge os resultados que a gente está procurando, etc. E aí, assim, só para antecipar algumas perguntas que eu acho que especificamente no GT de proteção de dados, a gente acabou se deparando, né? Então, como você falou, a gente tem tentado sempre apresentar contribuições, seja nas consultas, seja nas tomadas, seja nas audiências públicas, e especificamente sobre a diferença entre, assim, o que talvez seja mais útil para vocês
quando vocês estão fazendo uma consulta versus quando vocês estão fazendo uma audiência, é um tema que, para nós, assim, acho que seria muito interessante a gente ouvir para efetivamente tentar trazer uma contribuição mais específica, né? Porque se a gente está falando de um processo, assim, está super entendido que, até por conta de restrição de pessoas e tudo mais, é difícil para vocês fazerem um processo de consulta, esperar terminar, compilar tudo que veio e abrir uma audiência pública, né? Que, enfim, seria talvez o processo mais tradicional que, né, pelo menos na administração, no executivo, tende a acontecer assim. Então, dado que não é isso que acontece, assim, acho que a nossa dúvida seria um pouco de o que ajudaria mais, assim, de ter numa consulta versus numa audiência, até considerando que, às vezes, o tempo, né, de intervenção de uma audiência acaba sendo bastante reduzido, precisamente porque tem muito interesse de muita gente, e a ideia é que todo mundo possa falar, né? Eu acho que tudo depende muito de como está o processo. Por exemplo, quando a gente fala em tomada de subsídios, eu acho que toda informação é bem-vinda, sabe? Porque é realmente o momento que a gente está coletando informação da sociedade. É o momento que, se você for mandar um estudo, vai ser muito bem-vindo. Porque tal autoridade, ou então até mesmo, o IBRAC fez um levantamento, um estudo sobre, vamos supor, vamos usar algo que já foi publicado, né? Para não falar que eu tô dando dica de algo. O IBRAC fez um estudo sobre agências reguladoras e regulação responsiva. Nossa, é extremamente importante para a gente, no momento de tomar subsídios, que a gente ainda não necessariamente tem uma minuta sendo pensada, receber essa parte de estudo, porque aí todo mundo lê, todo mundo consegue internalizar e discutir de forma igual. Mas quando a gente já tem uma consulta pública, por exemplo, é muito complicado, às vezes, você receber um material, nossa, eles estão mandando um estudo bem complexo sobre dosimetria, mas, poxa, já está todo ainda que, assim, a gente sempre fala, a redação, ela é sempre apta a ser alterada, mas a ideia, né, digamos assim, não. Quando a gente pensa no processo de fiscalização da NPD, na tomada de subsídios, a gente, por exemplo, não recebeu nada falando para a gente não adotar a regulação responsiva. Então, e é algo que seria muito difícil a gente alterar, sabe? Mas em relação à redação, mudou bastante, assim, várias coisas foram consideradas que a sociedade apresentou e foram aceitas, então acho que depende muito do momento. Não é que justificativas não são bem-vindas. Eu acho que você tem que mudar isso daqui da dosimetria, porque em outros órgãos, no órgão A, B e C, isso foi feito e foi desastroso, a NPD está aqui os dados. Mas aí talvez mandar algo mais objetivo para a gente, porque imagina, a gente recebe, vamos supor, 1.500 contribuições. Se a gente recebe mais 50 páginas do IBRAC de estudo, às vezes as conclusões já são suficientes para a gente, por exemplo, justificar o porquê que vocês estão propondo A e não B, ou porquê que vocês estão propondo aquela alteração, sabe? Acho que nesse momento a objetividade é muito bem-vinda. E a audiência pública, eu pessoalmente acho super complicado, porque como você falou, o tempo é muito curto, né? Nas outras audiências a gente fez 5 minutos, a gente pensou muito em fazer 10 minutos, mas ficariam quase 3 ou 4 dias de audiência pública. São 3 ou 4 dias que não é nem a nossa equipe, que a gente faz com apoio da Anatel, não sei se todo mundo sabe disso, mas a gente aqui, na primeira audiência pública que a gente fez, a gente teve um problema, a gente precisou remarcar para 2 semanas depois, e aí a gente fez lá na Anatel, e a gente vai fazer a próxima, inclusive, agora de sexta-feira, lá na Anatel também. Então, não é só o nosso trabalho que fica, né, alguns dias por conta da audiência. É o trabalho de outros órgãos também, né, de órgãos que têm atuado muito em parceria com a gente. Eu diria muita objetividade. E se for o caso, eu tenho um ponto muito específico que eu queria apresentar para a autoridade, marca uma reunião. Assim, Marcelo, acho que a gente nunca teve a única vez que a gente recusou reunião na CGN foi porque era a venda de um produto, e aí realmente não era nossa competência, mas de resto, juro, não teve um pedido de reunião que a gente não agendou. Às vezes a gente não agenda com a rapidez que o pessoal quer, de um dia para o outro, como de vez em quando vem pedido, mas a gente sempre escuta todo mundo. Se tem algo, nossa, a gente está vendo um erro aqui muito, muito complicado, que a gente acha que vai complicar a vida tanto das empresas quanto dos advogados e da NPD, marca uma reunião.
Não estou falando que agora todo mundo que participar da audiência tem que marcar reunião, gente, mas, pelo amor de Deus, não estou falando para dar um migué na audiência, não é isso, mas talvez focar não em tudo que foi apresentado na consulta pública, mas no que de fato tem que chamar mais atenção. Até porque, por exemplo, algumas falas na audiência acabam ficando repetitivas. Assim, quem fala mais para o fim já vai saber o que foi falado. Se você sabe que aquilo já foi repetido e que você tem um ponto que ninguém falou, que só você viu, talvez focar nesse ponto nos 5 minutos seja mais importante do que falar num ponto que todo mundo está falando. Talvez só falar, eu reitero o que já foi falado sobre esse ponto ao longo do dia de hoje, algo assim. Só para fins de aproveitamento do tempo mesmo. Mas a gente sabe que é super complicado esse tempo de 5 minutos. Eu espero que, quem sabe, com a nova estrutura, com a nova sede, com uma área de TI já fixa, a gente não consiga fazer a audiência um pouco mais longa, às vezes talvez nem todos os dias seguidos, sabe? E acho que, dependendo do normativo, realmente faz todo sentido. Espera a consulta pública terminar, até para a gente saber, assim, quais são os pontos que a gente tem que prestar atenção na audiência. Porque como a gente não leu a consulta ainda, eu não gosto nem de abrir a plataforma antes, porque senão eu fico dando F5 o tempo todo e aí eu vou ficar prestando atenção só no que já foi apresentado em consulta. Mas o ideal realmente seria que a gente fizesse primeira consulta, depois a audiência, ainda que não com um tempo muito longo entre as duas, ainda, pelo menos que esperasse terminar. Mas acho que isso é uma questão que vai se aperfeiçoando com o tempo da autoridade, né? A gente tem pouco tempo aí de vida, digamos assim. Acho, inclusive, que a gente faz até muito com os recursos que a gente tem humanos e de tecnologia, mas acho que todo esse tipo de feedback, assim, é realmente muito bem-vindo para a gente. Não, perfeito. Eu concordo totalmente, que acho que vocês fazem muito com a quantidade restrita de recursos que vocês têm, e acho que é isso, assim, essa orientação, né, de não tente dar um overview da sua contribuição na consulta, e sim tente falar, bom, se eu tivesse que falar, dado que eu tenho 5 minutos, se eu tivesse que falar de um assunto, que assunto eu escolheria e por quê, né? E ter esse track record do que foi falado antes, para daí, enfim, tentar ajustar e falar algo novo, pelo menos novo no contexto do que já foi discutido na audiência, acho que de maneira geral, também uma boa orientação. E acho que, enfim, como você disse, né, é um processo. Na medida em que tiver mais recursos e que a coisa for amadurecendo, acho que sempre dá para fazer mudanças, né? Mas até já pensando, assim, um pouco nessa questão de evolução, e aí pensando comparativamente, assim, na agenda regulatória desse próximo biênio versus a agenda do biênio passado, né, enfim, do biênio atual, porque oficialmente 2022 ainda tem bastante trabalho para ser feito. Eu acho que uma dúvida, assim, que é importante para a gente até pensar como melhor ajudar, né, na tomada, é entender como que vocês estão pensando em avaliar graus de importância para os temas, né, que possivelmente vão fazer parte da agenda, ter uma noção sobre quantidade de temas que vocês pretendem absorver, porque acho que, e não só a quantidade dos super temas, mas a quantidade dos mini temas, né? Porque acho que isso foi, pelo menos essa é a sensação que a gente teve. Quando a gente fala hipóteses legais, né, bases legais, isso em si é um universo. Assim. Se você, assim, como é que você vai regulamentar tudo de consentimento, tudo de legítimo interesse, é muita coisa. Então, a nossa sensação é de que auxiliaria mais se nós aqui do nosso lado, conseguíssemos ser um pouco mais específicos do que especificamente dentro daquele tema a gente acha que poderia ser um foco de atuação da autoridade, até para o trabalho de vocês ser um pouco mais factível, né? E acho que a nota, né, de IR, etc., que vocês fizeram já revela um pouco isso, né? Que assim, olha, vamos tentar dar uma filtrada e ser um pouco mais específicos. Mas não sei, queria te ouvir, assim, se esse diagnóstico está correto e se você acha que essa, de fato, é uma questão. Eu acho que essa pergunta de $1 milhão do momento sobre a agenda regulatória, quantos temas a gente vai poder colocar, e é quase
uma ação de futurologia, porque depende de muita coisa, sabe? A gente tem alguns servidores para chegar na área de normatização, e um servidor a mais já faz muita diferença, e como são alguns para chegar, nossa, acho que algumas coisas vão poder andar mais rápido, e vai muito depender também, por exemplo, quando a gente recebe pergunta, né, quando que vai sair a norma de dosimetria? Sempre falo, olha, com a maior brevidade, mas vai depender também do número de contribuições que a gente receber e do número de pessoas na audiência pública. Então, eu não sei te dizer hoje, Marcela, quantos temas vão ser incluídos, mas eu não acho que serão muitos, acho que depende muito, por exemplo, da complexidade de cada tema. Uma coisa é você regulamentar essa parte de boas práticas, que assim, por mais que seja um processo de regulamentação, que demande um relatório de AIR, que demande consulta pública, audiência pública, não é um tema complexo, quando se para pensar. Compara esse tema com transferência internacional, que é um mundo, aí, assim, você vê o quão mais simples é trabalhar nesse tema do que trabalhar em transferência. Então, também vai depender muito da complexidade de cada tema. E a gente recebeu recentemente essa pergunta, né, como que vocês vão fazer para delimitar cada tema, porque não tem, né, um artigo específico ali a delimitação. E isso foi proposital, porque dentro de cada um desses temas, por exemplo, né, tá lá, primeiro, crianças e adolescentes. Nossa, mas tem um mundo a ser falado sobre esse tema, é um assunto super caro para a sociedade civil. Eu não sei se a melhor forma seria norma, se seria guia, se seria enunciado, tanto que acho que talvez melhor nem seja colocar qual vai ser o instrumento a ser usado, porque isso é uma conclusão que a gente chega durante o AIR, né, durante a pesquisa. Então, acho até complicado adiantar isso. O que eu acho que pode ser feito existe possibilidade de sugestão de temas e também de envio de material para a CGN. Se tem um tema específico, vamos supor, dados biométricos, é um mundo. Se tem um tema específico de dados biométricos que vocês do IBRAC entendem que a NPD deveria focar e por quê, seria muito bem-vindo a receber. A própria portaria de regulamentação, ela elenca, sabe, o que tem que estar nas informações para justificar cada um dos temas, que é o que vai na nota técnica, que vai ser encaminhada para o conselho do diretor, né, com a nossa sugestão para a próxima agenda regulatória. Então, talvez uma das formas de se guiar seja por aí, pela própria portaria, sabe, do que a portaria estabelece. Que acho que é, inclusive, o que a gente pediu nesse mesmo formato para as outras áreas da NPD, e a gente, obviamente, vai ouvir o CNPD, né, o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Eu sei que a gente viu um ofício pedindo, né, contribuições, eu não lembro se chegou a ser nesse formato, mas, por exemplo, em reunião já foi dito que a gente quer nesse formato. Por favor, justifiquem para também não enviar, tipo, a gente quer que regulamente dados biométricos de reconhecimento facial, vamos supor. Mas por quê? Assim, fica muito difícil, sabe? Parece quando você, às vezes, pede uma coisa, assim, criança pede uma coisa para a mãe, não justifica o porquê, é só porque eu quis. Então, realmente, ter essa justificativa seria muito importante. E, de novo, acho que com o tempo, eu espero mesmo que na próxima agenda, 2025, 2026, que a gente vai lá em 2024, elaborando ela, a gente já consiga ter uma planilha completa, por exemplo, como a da Anatel, que tem um processo bem complexo e muito bem montado e previsto do que vai ser feito, né? A gente chegou a fazer um benchmark de outras agências reguladoras de como que elas fazem, de como que elas colocam, mas aí realmente tem uma questão de estrutura. Infelizmente, a gente ainda esbarra nisso, espero que isso mude muito em breve. Não, perfeito. Não, ótimo. A gente também acha difícil fazer uma lista de temas que tem um número, assim, vamos fazer 10, mas por que 10? Assim, tirou esse número de onde, né? Só porque é um número redondo, enfim. E até por isso a pergunta, eu acho, né? Pra gente saber se vocês tinham alguma coisa em mente, mas a nossa suspeita era de que não e de que isso, de fato, dependeria de qual fosse o anseio, assim, social ali para a regulamentação desse tema. E aí, até nessa mesma linha, eu acho que uma dúvida que a gente tinha, que eu nem sei, assim,
qual que é a sua liberdade de falar sobre isso, mas que é, você comentou, né, a gente recebe muitos pedidos e muitas provocações de todo mundo possível e imaginável para fazer regulamentação de temas específicos, né. E eu acho que, assim, a gente tinha uma dúvida sobre se tem um top 2 ou 3, assim, de pedidos desse tipo, né, de temas, de, pelo amor de Deus, faça alguma coisa em relação ao tema X, porque isso é um caos em muitos contextos, etc. Porque como aqui a gente tem uma realidade meio que naturalmente múltipla, né, então a gente tem escritórios, a gente tem consultoria econômica, a gente tem empresa, acho que talvez a gente não tenha, tem alguns temas que são mais discutidos, mas óbvio que vocês vão ter uma visão muito mais geral do assunto, né? Não sei se existe esse top 3. Eu acho que a gente nunca fez um top 3, acho que a gente pode começar a fazer aqui um tema que, assim, quando a MPD foi criada, a gente passou a receber muito e-mail, muita coisa vem pela ouvidoria. E eu sempre acho engraçado, porque todo mundo quer um regulamento para chamar de seu, sabe? Cada setor quer um regulamento para chamar de seu. Mas o que eu acho muito curioso, a gente recebe muito pedido para a gente fazer norma de condomínio. Gente, juro, é uma das coisas que a gente mais recebe. Eu acho muito aleatório, até em evento, juro. Penúltimo evento presencial que eu fui, 2 pessoas vieram falar com a gente, pedindo norma de condomínio. Parece piada, parece brincadeira, não é verdade. Eu diria, juro, que é o top 1 que a gente já recebeu, foi disso. De questionamento via lá e todo tipo de pedido. Enfim, mas em relação aos temas do que a gente tem hoje, da próxima agenda, eu vou falar da próxima agenda, porque foi muito também com base do que a gente pesquisou. Muita coisa de crianças e adolescentes, muita coisa de boas práticas. A gente já vinha recebendo, né, a gente sempre recebe não só o pedido de regulamentação, geralmente vem o guia, eles encaminham o guia, e aí perguntam como que a NPD pode validar ou certificar, ou como é que eu faço para dizer que esse guia tem um ok da NPD. E eu sempre acho muito triste, porque tem guias que são muito bons, sabe? Aí é realmente uma avaliação pessoal, mas tem guias que eu acho que são realmente muito bons, que são muito completos, e de novo, né, se a gente não consegue fazer tudo, a gente tem que pensar em parcerias mesmo. Tem um guia sobre proteção de dados na área da saúde, do CN Saúde. Eu acho ele excelente. O da Laura assim, e do Danilo, né? Exatamente. Eu acho que, assim, dos que eu já li, ele é o mais completo, sabe? E aí a gente não pode recomendar ele oficialmente, porque a gente não tem um procedimento, e a gente não sabe como que vai ser também. A gente, de vez em quando, discute, vai ser um selo? A gente vai avaliar, por exemplo, o número X de guias por ano, e aí o guia ele já vem pronto, a gente pode propor alterações, e a gente passa pelo mesmo formato, vai para a assessoria jurídica, depois volta para a gente, conselho diretor, e aí publicação, e aí você tem a publicação em parceria. E de vez em quando nos procuram, assim, como que a gente faz para fazer um guia em parceria com a NPD, assim, a gente faz todo o levantamento na estrutura que vocês quiserem, a gente só manda. E é triste, assim, a gente hoje não ter estrutura para isso, porque hoje realmente, até pela quantidade de trabalho, né, que tudo vai para assessoria jurídica hoje em dia em órgãos públicos, né, então, assim, não é só o trabalho da CGN, é o trabalho que vai também para assessoria jurídica, para outras áreas, em consulta interna. Então, eu diria que esse tema, assim, hoje é o que a gente mais tem recebido, ou pelo menos é o que mais tem chamado a atenção, porque ao mesmo tempo que a gente tem guias que são excelentes, a gente tem guias que são que deixam a desejar, e aí realmente é uma análise pessoal, não estou fazendo juízo de valor de nenhum, até porque não estou mencionando. Mas tem alguns guias que quando você vai procurar, você procura o tema e começa a aparecer guia de não sei o quê, guia da área tal, guia da entidade tal. E aí me pergunta, assim, como que fica a parte de orientação, porque tem guias que não são muito bons, que estão lá disponíveis, e é o que a pessoa vai ter à disposição dela, a depender do mercado em que ela atua. Então, esse tema especificamente,
me preocupa bastante, porque eu acho que a gente vai conseguir fazer mais com menos. E realmente tem gente que é muito boa trabalhando nisso, né? Você mencionou a Laura, o Danilo, eles inclusive trabalharam juntos, né, com a gente no guia da Senacom por conta do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Então, assim, são pessoas que têm um conhecimento muito grande e que enfim, tem muito a contribuir. E talvez até pensar em formas de trabalho do CNPD também, enfim, várias ideias, mas eu diria que esses três temas, assim, o condomínio foi um pouco inesperado, mas eu diria que esses são os três temas hoje mais demandados. Não, legal. Eu acho natural essa questão das boas práticas, assim, digo isso, né, observando o setor privado, acho que de fato tem esse anseio, como você disse também, todo mundo quer uma regulamentação para chamar de sua em algum sentido, então isso dá segurança jurídica, né, para as empresas, para as associações, até mesmo para as entidades do terceiro setor, que eu acho que é uma realidade bem diferente. Eu, pessoalmente, assim, já vi muito debate a respeito disso, né, sobre, assim, a gente pode dar de barato que a gente está se enquadrando aqui nas regras dos agentes de tratamento de pequeno porte, como que isso acontece, né, e como que faz sentido você ter uma lógica específica para esses atores, na medida em que eles, por exemplo, tendem a ter essa perspectiva, inclusive, de atendimento ao próprio titular, né, de prestação de algum apoio relacionado já com políticas públicas. Então, é uma realidade bem específica, assim, que eu acho, e que eu já ouvi muito essa pergunta, assim, além dessas questões setoriais que estão mais relacionadas com setores específicos da economia, né? E aí eu já vou também reiterar para o pessoal que querendo enviar perguntas no Q&A, fiquem à vontade. Acho que uma mais específica que, como você bem disse, é um universo, mais que do setor privado em especial, talvez seja a maior dor que as pessoas têm hoje é a bendita questão das transferências internacionais de dados pessoais, né? Então, enfim, as pessoas perguntaram, vamos muito, por favor, perguntar para a Isabela como que está o status disso e se tem alguma previsão, etc. E eu imagino que seja difícil exatamente porque, assim, pela natureza do próprio tema, é um tema que envolve, eventualmente, conversar com outras autoridades ao redor do mundo, estudar modelos que estão sendo aplicados, verificar se tem alguma coisa específica da realidade brasileira que não tem nenhuma outra legislação, mas que teria que ser acomodada, né, enfim. Então, uma pergunta talvez assim um pouco mais aberta sobre o status disso, mas de fato tem muito interesse de saber como que está caminhando. Eu acho que é o único tema que a gente tem duas pessoas exclusivas nisso aqui na área de normatização. Pelo menos em relação à regulamentação, né? Porque tem pessoas que estão, eu estou atuando, estou responsável pela parte de dosimetria, eu sou responsável pelo incidente, mas tem duas pessoas que estão realmente hoje só por conta disso. É uma norma um pouco mais difícil, porque não é algo só de competência da CGN, né? Tem da área de relações internacionais também, e hoje, assim, a gente fez o que já foi feito, né? A gente fez a tomada de subsídios com envio de contribuições escritas. Algumas contribuições foram realmente muito boas mesmo. A gente recebeu algumas de outras autoridades também, o que foi muito bem-vindo. Essas contribuições já foram analisadas. Nessa semana e na próxima, a gente vai realizar reuniões técnicas fechadas. A gente não quis abrir ao público por uma questão de tempo de organização mesmo, e porque realmente são dúvidas bem específicas nossas, e querendo ou não, quando é feito só com autoridade, ainda mais quando sendo algumas autoridades de fora do Brasil, né, é outra liberdade para você discutir e pensar junto e criar conhecimento. Então, semana que vem, imagino que a gente finaliza essa etapa, e a gente deve finalizar também, agora no início de setembro, o relatório de AIR, e aí
agora é realmente escrever algumas coisas, a gente já pensou, já tem alguns esboços, mas eu acho que muito em breve, eu não, assim, o ruim é que quando fala muito em breve, pode ser amanhã, né, porque de vez em quando a gente fala muito em breve, realmente sai tomada de subsídios amanhã. Mas, assim, eu acredito que esse ano, pelo menos, a gente deva ter a consulta pública e a audiência pública. Isso é uma expectativa da área que não foi apresentada ainda para o Conselho Diretor. Falo isso em relação ao que eu estou vendo de trabalho e o que a gente tem para trabalhar. A gente sabe que é o assunto, assim, que realmente é o que a gente mais tem recebido demanda, até mesmo de tema, de evento e de perguntas que mandam para, às vezes até mesmo para o gabinete da presidência. Então, assim, por mais que dosimetria e incidente de segurança sejam considerados para a gente estruturantes, né, porque a área de fiscalização depende disso para trabalhar, é realmente outro tema prioritário. Eu espero que eu acho que o mais difícil é finalizar o AIR, sabe? Porque aí são decisões que você tem que tomar, você vai para um lado, você vai para o outro, assim, dentro de tudo que você pode fazer, o que você faz. Depois disso, eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil. Então, acho que terminando esse momento de levantar todo o conhecimento e organizar tudo isso, acho que a tendência é que as coisas caminhem mais rápido, ainda mais com pessoas novas chegando, podendo também se dedicar exclusivamente a esse tema. Mas uma data, assim, específica, ou um mês específico, realmente, infelizmente, a gente não tem. Mas acho que para a complexidade do tema, eu acho até que está indo bem. Acho que, inclusive, compete com a parte de dosimetria, de complexidade, porque dosimetria tem um ano que a gente está discutindo, né, e só agora que está indo para, finalizando no meio do mês de setembro a consulta pública. Acho que é isso. Não, ótimo. Não, assim, acho que a gente nem tinha expectativa de ter, no dia 3 de outubro a gente vai ter uma norma soltando para a consulta. Acho que é mais essa expectativa, assim, de saber que a ideia seria soltar a consulta e possivelmente fazer audiência ainda em 2022, já é algo importante, assim, para os nossos interesses aqui, para a nossa organização também, né, porque é isso, esse tema é um que absolutamente todo mundo tem interesse, porque todo mundo tem um pezinho de problema de transferência internacional, seja por causa de uma nuvem que fica em outro país, e aí a pessoa fala, meu Deus, isso é transferência internacional, não é? Como que eu lido com essa demanda? Até é óbvio, né, empresas efetivamente multinacionais que têm um nível de discussão sobre esse tema muito mais intenso. Tem uma pergunta que a Lorena Prete Serraglio colocou aqui no Q&A, Isabela, e acho que ela deixou muita liberdade também para você ver se você acha que você tem competência para discutir, tá? Mas eu vou ler aqui e aí você me fala se acha que dá para debater. Segundo ela, tem um provimento do CNJ, que é o 134, que estabelece as regras que devem ser adotadas pelas serventias extrajudiciais. E esse provimento trouxe definições que nem a lei traz, inclusive criou regras de liberação, de elaboração do relatório de impacto. E aí, enfim, ela fala, como eu disse, se não for o fórum, podemos debater depois esse assunto, mas chamou atenção essa regulamentação que foi feita via, né, CNJ, de um tema que é de competência da NPD, e acho que a dúvida dela é, vocês tomaram conhecimento, como que tá, né, essa relação, talvez até com outras autoridades, porque, de novo, me parece natural, na medida em que a NPD é uma autoridade transversal, que esses debates seja setoriais, né, assim, às vezes tem uma questão setorial muito importante que precisa ser endereçada por questões específicas daquele setor, e que, às vezes, a autoridade acaba, de fato, avançando um pouco no seu entendimento particular sobre aquele tema. Eu soube, mas não foi pela NPD, não, é porque ontem realmente esse foi muito do assunto, né, do dia. Eu não conversei ainda com ninguém aqui internamente sobre isso,
Ontem foi um dia especificamente corrido. Semana de audiência pública, eu sempre brinco que a gente vive para isso, né? Mas, então, não conversei ainda internamente, não sei como isso vai ser tratado. Eu fiquei surpresa porque a gente tem, né, o relatório de impacto é um item que está na agenda regulatória, então, que a gente fez reunião técnica, que está sendo estudado, existe, além de uma equipe de projeto, existe um grupo de trabalho. Ontem mesmo a gente estava discutindo sobre, antes de saber disso, discutindo sobre fluxo de relatório de impacto e de possíveis modelos, pegando alguns que já, por exemplo, que já existem, que a gente já viu em palestra, enfim, surgiu esse assunto ontem, então, assim, para mim, especificamente, foi uma surpresa, mas pode ser que internamente esteja sendo tratado com outra área, com outros diretores, ou até mesmo com o gabinete da presidência. É sempre complicado em relação do que outros órgãos podem fazer ou não, porque a gente entende que algumas coisas a gente ainda não soltou, né? E toda vez que a gente tiver um vácuo em relação a algum assunto, alguma coisa vai surgir para preencher. Isso é esperado, isso é da vida. Então, não sei ainda como isso vai ser tratado, mas então não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso. Mas o que eu acho em relação à atuação de outros órgãos? Tem órgãos que acabam se tornando até exemplos e parceiros. Vou dar um exemplo, né? Outro dia a gente estava comentando sobre uniformização de termos. Tem órgãos que já têm esse levantamento. E que bom que eles têm. Que bom que eles têm para as pessoas lerem e usarem e terem o conhecimento, porque, querendo ou não, tem pessoas que não vão ter o conhecimento do que é a NPD ainda. Que bom que esses órgãos fazem esse trabalho. Então, como eu comentei, a gente não parte do pressuposto que a gente tenha o monopólio do conhecimento, não. A gente tem um monopólio em relação a várias coisas da LGPD, mas do conhecimento, não. Então, acho que a atuação de vários órgãos são bem-vindos. Essa atuação de cooperação não é na área de normatização, é na área de relações institucionais. Existem acordos já firmados, acho que o que o pessoal é o mais famoso é com o CAD e com a Senacom, né, até por conta da atuação em alguns casos concretos, que foi conjunto, junto com a MPF, que foi bem visto nesse ponto de vista de cooperação institucional. Mas em relação ao CNJ, eu confesso que eu não vi ainda e me pergunto mesmo como vai ficar, mas acontece. Querendo ou não, todo mundo quer uma LGPD para chamar de sua também. Não, e até, assim, na deixa dessa pergunta, porque você comentou, né, que essa relação institucional tem um espaço específico, né, um órgão específico da autoridade que lida com esse tema. Mas eu tenho uma curiosidade que acho que surgiu especificamente, né, na minha prática, assim, no meu dia a dia, em relação a um tema, mas que acho que potencialmente pode aparecer em relação a vários outros, que é, como você mencionou, né, para fiscalização, a questão de incidentes de segurança é muito fundante, assim, né, sem você ter uma norma e um entendimento sobre isso, fica difícil de você fazer qualquer tipo de ação. E em relação a alguns tipos de incidentes específicos, a gente tem normas, vamos chamar assim, concorrentes, em que o agente de tratamento teria uma obrigação tanto de informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quanto de informar, por exemplo, uma autoridade reguladora específica. Acho que o exemplo mais óbvio disso, né, que a gente já viu acontecer, é o sistema financeiro, né, meio de pagamento, PIX, coisas do gênero, porque a gente já teve casos de incidentes e existem regras específicas que o Bacen coloca sobre como isso precisa ser lidado ali naquele contexto. A minha dúvida é mais se vocês acham que faria sentido e teria espaço, óbvio que isso seria mais simples de ser feito quando há um acordo de cooperação, né, vigente, mas até para normativas conjuntas, né, porque isso é uma ferramenta que outras autoridades reguladoras já utilizaram, né, e que exatamente nesse intuito de aproveitar, inclusive, o conhecimento que outras autoridades podem ter, né, de determinados assuntos, eventualmente
pode ser uma fonte de atalhos até, em algum sentido, para a NPD, de conseguir regulamentar alguns temas que são dores específicas de determinados segmentos, de determinados tipos de setores e que podem auxiliar, mas não sei se isso já é algo sobre o qual vocês refletiram. Para alguns temas, sim. Inclusive até porque alguns órgãos nos procuram, sabe? Tipo, olha, tem esse tema aqui da LGPD que se relaciona com a gente quer algo conjunto, como é que a gente pode ajudar para isso ser mais rápido? Então, isso já é uma realidade. Eu acho que é impossível fugir disso, sabe, Marcelo? Tem certas coisas que não se faz sozinho. Por exemplo, quando a gente pensa em... Tem até um acordo no TCU que veio para a gente, que falando para a gente trabalhar junto com a ENAP, junto com a economia, para ações educativas, assim, por mais que seja, às vezes, a estrutura diferente, é o mesmo trabalho, acho que todo mundo quer a mesma coisa, né? Assim, menos incidentes, menos problemas. Então, como que a gente resolve isso para o regulado, gerando um custo menor, até porque às vezes é muito melhor você fazer uma regra conjunta do que um faz uma, aí o outro depois, quando está elaborando a sua própria, descobre que está errada, aí os dois têm que alterar, e aí fica todo aquele constrangimento, todo mundo com aquele sorriso meio amarelo, né, meio sem graça. Então, acho que isso é inevitável para alguns temas, sabe? Isso tem sido, sim, considerado, e já existem conversas nesse sentido, sim. E acho que incidentes é um bom exemplo, porque não é só também questão de regras, é questão de atuação. Muitas vezes a atuação não vai ser da NPD, vai ser da PF, vai ser de outros órgãos públicos. Então, de novo, eu sou da teoria que não se faz nada sozinho. E acho que a gente, principalmente em incidentes, é um excelente exemplo, porque realmente, logo no início da NPD, né, começaram os grandes vazamentos, e todo mundo, o que a NPD vai fazer? Tipo, e muito do que era falado é, olha, isso daqui não é da nossa competência, realmente não é para a gente fazer. Então, um bom exemplo. Não, com certeza, acho que no caso de incidente, você mencionou Polícia Federal, né, tem a particularidade extra, específica, de que, por vezes, isso gera um toque em segurança pública, e aí a gente tem uma questão de, em tese, né, a ausência de competência da LGPD para lidar com esses tratamentos de dados quando eles estão sendo feitos para essa finalidade específica, e a gente não tem uma lei hoje que regulamente isso, né, a gente tem um anteprojeto, a gente tem um projeto mesmo de lei que é um outro projeto diferente, né, daquele que veio da Comissão de Juristas, mas a gente não tem uma definição específica. Então fica complexo de falar, tudo bem, vamos para aqui, vamos para ali, o que temos que encaminhar em relação a esse tema e na medida do que for possível, né, de gerar convergência, pelo menos das autoridades aplicadoras, eu acho que obviamente isso é de interesse de todo mundo. Já é um grande avanço, né? Pelo menos assim, pelo menos as autoridades não estão gerando o problema, né? Já é muita coisa. Exatamente, porque senão o regulado fica um pouco vendido também, né? Assim, o que eu informo para o Banco Central versus o que eu informo para a NPD, tem que ser a mesma coisa. Quais são, acho que uma questão grande no caso de incidentes são prazos, né? Assim, qual que é o prazo de cada lugar, e uma preocupação com a simetria de informação, né? Então, será que eu vou informar coisa demais para a NPD e ali de menos para o Bacen ou vice-versa e isso gerar algum constrangimento, né? Alguma interação entre as autoridades que leve a algum problema específico. Então, enfim, estou de acordo, acho que a nossa preocupação era mais saber se tem essa abertura, acho que é ótimo de saber que isso já tenha acontecido e já tem sido uma preocupação que vocês têm levado em consideração. Eu não sei, Matheus, se você queria fazer alguma pergunta específica, especialmente sobre AIRs e afins, que é um tema caro ao Comitê de Regulação do IBRAC há algum tempo. Não, sem dúvida, né? Tô aqui acompanhando, tá super interessante o debate. Acho que as perguntas passaram aí por essa daí de normativos conjuntos, estava aqui na ponta da língua. Eu acho que é um assunto bem interessante. A gente tem um exemplo no setor de telecomunicações elétrico e de óleo e gás, né? Que é uma normativa conjunta para regular o acesso
de infraestrutura a esses setores, né, para você passar serviço de telecomunicações, tem uma mega discussão em postes, né, o uso de postes por telecomunicações, e que tudo isso passa pela atuação conjunta desses órgãos reguladores. E eu acredito aí que como a Isabela bem colocou, por se tratar a NPD de um órgão que vai fazer uma regulação de caráter transversal, é meio indesviável de fazer isso em relação a alguns setores, né? E é muito bom ouvir que o caminho tá sendo esse. Acho que sobre a IRs e afins aí, como falou a Marcela, eu voltaria lá para a primeira pergunta para entender um pouquinho mais, Isabela, como que você está vendo o papel dessas audiências públicas, né? Porque eu acho que a Marcela mencionou bem que tem, talvez, o jeito ideal seria, né, coletar as impressões do setor, enfim, setor regulado, sociedade civil e quem mais aparecer durante o período da consulta pública, tirar daí alguns temas principais e aí convocar uma audiência pública. Esse procedimento, ele parece ser interessante justamente para ter como resultado essa característica que você mencionou de focar um pouco mais o debate nas coisas importantes, né? Então, não é só a pressão do tempo que acaba fazendo isso, né? Que é o que acontece no modelo aí mais tradicional das audiências públicas, mas talvez ter uma coleta a partir disso, e a gente entende, né, que vocês têm alguma restrição enfim, para conseguir fazer isso a tempo aí do processo normativo. Mas talvez, se não para todos os casos, eventualmente, para aqueles em que houver alguma divergência, que aí sim, né, ao trabalhar com as contribuições recebidas, talvez faça sentido ter um momento ali de quase fazer uma cariação, né, entre os posicionamentos para que a autoridade possa ali reduzir as assimetrias de informação e coletar junto à sociedade civil, setor regulado, enfim, um posicionamento mais claro para que possa deliberar qual caminho a ser seguido. E eu acho que esse é um ponto, né? Quer dizer, como trabalhar com a audiência pública para que ela também não seja uma sequência de discursos, né? Acho que você fez aí um apelo, né, para quem participe, né, mas talvez dê para pensar alguma coisa também pelo lado da NPD, de tentar direcionar isso, ainda que quebre esse momento em mais de uma oportunidade. E pensando na análise de impacto regulatório, né, como você falou, né, tem temas mais espinhosos, acho que esse de transferência internacional foi um exemplo que vocês comentaram, e que aí a própria definição das alternativas, ela acaba sendo complexa, né? Então, aí pensando aqui alto também, se não seria o caso nessas situações, aí considerando que vocês têm flexibilidade, né, para fazer isso, de realmente chamar aí fazer uma chamada para debater essas alternativas, ver se tem alguma coisa nas alternativas que estão sendo selecionadas que não foi pensada pela autoridade, ou que não chegou, dependendo do momento da IR, que não chegou numa contribuição, ou mesmo se tem alguma alternativa que não foi cogitada. Eu imagino que isso deva surgir na tomada de subsídio, né, no momento lá bem preliminar, quando vocês estão pensando a norma, mas às vezes as dúvidas surgem exatamente durante o momento em que vocês estão trabalhando mesmo na análise de impacto regulatório. Então, talvez aí um outro ponto para ouvir a sociedade seria durante mesmo o processo de elaboração do relatório de AIR, né? Acho que até a Carol Marchiori está aqui também, que, enfim, coordenou o livro, né, de análise de impacto regulatório do IBRAC, né? O procedimento, eu acho que ele é flexível o suficiente, apesar dos N guias que estão saindo sobre isso, né, portaria da CA e tudo mais, ele é flexível o suficiente para
ter mais momentos aí de oitiva, né? E aí, enfim, pensar aqui com você se não seria interessante a gente olhar para isso, né? E eu sei que dá trabalho, né? Tem que aí fazer a coordenação com a Anatel e tudo mais, mas é um jeito também de dar mais subsídio de uma forma mais coordenada, de modo que vocês consigam tirar alguma coisa de bom do que vem, né? E não seja só mais papel ou mais falas aí para até atrapalhar o processo e não contribuir com ele. Matheus, eu acho até que a gente já faz isso, na verdade, né? Na portaria de regulamentação da NPD, tá lá a previsão que a gente pode fazer reunião a qualquer momento, e é isso que a gente tem feito. Quando a gente faz as reuniões técnicas, é justamente isso que você está falando, e a gente pode fazer essas reuniões a qualquer momento do processo de regulamentação. Acho até que a gente fez um esforço muito grande, por exemplo, na norma do encarregado, né? A gente foi, não sei se todos que estão aqui assistindo acompanharam, mas a gente publicou, fez um chamamento, porque o que a gente percebe? São sempre as mesmas pessoas procurando a gente para fazer reunião, sabe? E acaba que mesmo na audiência pública, são os mesmos grandes grupos, seja da sociedade civil, seja como for, são as mesmas pessoas participando, e a gente queria ter um grupo mais diverso mesmo, sabe? Principalmente porque o encarregado, assim, é uma norma que impacta todo mundo. Pode impactar num custo enorme para as empresas, e aí o que a gente fez, a gente publicou, né, um chamamento no site da NPD, abriu para a sociedade inteira, a gente falou quantas pessoas seriam, a gente colocou os critérios, né, que seriam utilizados, óbvio que tem sempre espaço para conveniência e oportunidade, e deu um trabalhinho para selecionar, porque tinha questão de currículo e conferir o currículo da pessoa, tinha questão de região da pessoa, porque ainda tem isso, né? Mesmo nas consultas públicas tomadas de subsídio, o que mais participou é o pessoal de São Paulo. Então, a nossa tentativa foi realmente trazer outras pessoas que não fossem só de São Paulo. Questão de gênero também, para que não ficasse simplesmente sempre mesas ou grupos formados por homens. Entidades, inclusive um critério que a gente utilizou de desempate, por exemplo, foi o fato da pessoa já ter participado de outras reuniões técnicas, né, que a gente não quer ouvir a pessoa de novo, porque a gente quer ouvir outras pessoas, né, dar uma oxigenada também na produção de conhecimento. Então, eu acho até que a gente já faz isso, a gente talvez não faça no formato de audiência pública. Inclusive, eu acho que o formato de reunião técnica, ele é mais rico, porque em audiência pública, eu não vou parar e vou perguntar para a pessoa que está falando, eu não vou responder a pessoa que está falando, às vezes dá vontade, mas a gente não responde. E nessas reuniões que a gente faz, a gente pergunta o que for. Teve as reuniões técnicas que a gente fez de incidente de segurança, foram as primeiras que a gente fez. E foi muito interessante, porque teve uma das reuniões, a gente fez sempre assim, né, a gente colocava duas entidades diferentes para responder as mesmas perguntas, e teve gente que terminou mudando de ideia, por conta do posicionamento da outra pessoa que estava falando, e acho que é assim, e talvez se fosse ao vivo, para todo mundo ver, eu não sei se teria tido esse momento de reflexão, não, acho que os dados que você apresentou realmente faz mais sentido ser desse jeito. Mas realmente é muito mais rico, eu acho que o formato de audiência pública como é hoje, ele é um pouco pobre, sabe? No sentido de produção de conhecimento, porque a pessoa vai, fala, você, ainda que fosse ao vivo, ainda que fosse mais tempo, 15, 20, meia hora que fosse, seria a mesma coisa, não pararia a pessoa na metade para perguntar, sabe? Não pararia para responder a pessoa, e que é o que eu acho que seria mais interessante, mas realmente dá mais trabalho. O que eu acho, talvez, é fazer isso também depois da realização da consulta pública, se fizer sentido. Por exemplo, vou usar vocês como exemplo, IBRAC, já que estamos aqui numa reunião de vocês. O IBRAC mandou uma contribuição, né, uma justificativa, porque deveria ser alterado. E a gente ficou com dúvida naquilo ali. A gente chama, em vez do IBRAC procurar a gente, nós procurarmos o IBRAC. Acho que não teve caso da gente procurar depois da consulta pública para esclarecer algum ponto, até porque sempre tem várias contribuições naquele sentido, então se a gente não entende uma que foi apresentada,
as subsequentes vão ter alguma explicação que façam mais sentido e que completam. No fim do dia, a gente vê que acaba se completando. Eu acho que essa foi a principal pergunta. E, realmente, eu sou muito fã das reuniões técnicas, eu vou sempre defendê-las, acho que elas são muito mais ricas do que as audiências públicas. Espero que a gente tenha capacidade de fazer talvez algo mais dinâmico nas audiências, talvez com mais tempo, talvez a depender do formato, porque eu fico pensando como é que a gente poderia, isso aqui estou pensando muito alto, como é que a gente poderia fazer, por exemplo, uma audiência pública, depois a consulta pública, para todo mundo ter acesso de quais foram os principais pontos. Então, a gente teria que fazer, na verdade, um levantamento para a sociedade, como se fosse um relatório, sem nenhum tipo de análise. Sociedade, está aqui a nossa pré-análise, tipo, foram os temas tais, os artigos tais, e está aqui tudo para vocês lerem se vocês quiserem. Está aqui disponível no site da NPD todas as contribuições que a gente recebeu, a gente vai fazer a audiência pública daqui a 2 semanas. Aí eu já fico pensando, eu imagino que seja pelo menos 1 mês a mais entre o prazo para ter publicação da audiência pública, o prazo para disponibilizar tudo isso. Também não adianta colocar um prazo muito mínimo, senão ninguém vai conseguir ler o que a gente escreveu para se preparar para a audiência pública. Então, aí você vê que você precisa de um tempo a mais. Mas eu acho que a depender do tema que for, faça bastante sentido fazer dessa forma no futuro. Vamos ver quais serão os próximos passos. Não, sem dúvida, Isabela, tem um trade-off claro aí entre a agilidade do processo, né, e a quantidade de subsídio e de diálogo que é possível que a autoridade quer fazer. Talvez um ponto aí que você colocou, eu acho que seria bem interessante. Algumas agências até acabam conseguindo fazer isso. A ANP é uma que, em algumas audiências públicas, conseguiu ter essa possibilidade de diálogo na própria audiência, né? Então, alguém traz algum assunto, você consegue, e claro, depende da quantidade de expositores e tudo mais, mas você consegue reservar um tempo ao final para questionar de volta, né? Acho que não só para que você possa responder aos comentários, mas também para que você possa perguntar, né? Pedir novos esclarecimentos até a partir do que apareceu na consulta pública e sem dúvida nenhuma, talvez reservar isso para os processos mais complexos, mas ter audiência após, e eu acho que bem na linha do que a Marcela comentou, após a consulta pública e tendo disponibilizado para a sociedade o que foi trazido, né, por todos, eu acho que isso é muito interessante para dar visibilidade mesmo, né, e permitir que agentes que tenham visões contrapostas consigam saber o que o outro está levando para a autoridade de antemão, né, senão a audiência ela acaba sendo uma grande surpresa para todo mundo, né, mas deixa... Vai lá, E até, vai lá. Mas... assim, não, só um comentário, assim, que às vezes eu tento colocar de novo o meu chapéu de cárie. Eu acho que talvez isso seja um mecanismo de proteção da autoridade também. Porque, assim, é difícil você justificar porque você fez uma coisa de uma determinada forma se as pessoas não entendem como o processo aconteceu. Então, talvez para determinados tipos de temas que ou sejam muito polêmicos ou tenham visões muito contrapostas, né? Como o Matheus falou, quase numa lógica de acareação, assim. Até para a autoridade falar assim, gente, eu não tirei isso, assim, é óbvio que essa é a premissa, mas assim, tá aqui como a discussão evoluiu, né? E vocês estão tendo a oportunidade de participar de alguma forma dessa discussão, já vendo esse processo, torne algumas regulamentações menos contestáveis depois. E aí eu acho que, assim, tanto do ponto de vista de policy, né, para as pessoas entenderem como chegou-se aquele resultado, e no limite, talvez até do ponto de vista judicial, assim, né, caso alguém resolva um dia falar, vamos contestar judicialmente, porque a gente acha que a NPD fugiu da sua competência, ou fez uma coisa louca. Eu acho que tem um ponto, Marcela, tem uma frase que define o que você está falando, é legitimidade pelo processo.
E Exato. isso, assim, isso é muito claro, acho que é muito motivo, acho que um dos principais motivos do que a gente tenta ser sempre muito transparente aqui, sabe? Óbvio que sempre tem espaço para melhora, mas é muito isso, legitimidade pelo processo. Como que a gente faz para a sociedade participar? Porque tem temas assim, gente, temas que são caros para a sociedade civil, não adianta, se eles sentirem que eles não foram ouvidos, depois não adianta ficar surpreso porque teve uma reação. E isso eu não falo só em relação ao NPD, não, eu falo em relação a outras, a outras iniciativas de outros órgãos. Você não vê isso só aqui, mas é exatamente isso que a Marcela está falando. Não, perfeito. E aí, até porque a gente já está chegando mais no tempo limite aqui, o Felipe Roquette colocou uma pergunta no Q&A, vou também ler aqui, só para facilitar. Bom, primeiro ele está parabenizando pela apresentação, e a pergunta dele é a seguinte: em temas que envolvem necessidade de interveniência de diversas agências, a NPD avalia utilizar o Instituto da Decisão Coordenada, né, entre aspas, fazendo referência especificamente à lei de processo administrativo. Não sei, Isabel, se é uma coisa que vocês já consideraram, se já refletiram sobre. Olha, na normatização, sendo muito sincero, isso nunca, não me lembro disso ter sido discutido. Quem, na verdade, pode ter esse tipo de discussão é a área de fiscalização. E aí, realmente, sai um pouquinho do meu chapéu, eu evito muito falar de outras áreas com receio de falar alguma besteira, mas na área de normatização, isso não chegou a ser discutido. Isso é totalmente direto e transparente. É que Não, aí, claro. acho que a fundamentação aí, tá até para esse ponto aí que vocês trouxeram, né, da normatização conjunta, ela costuma, né, pelo menos ser invocado o artigo 29, né, da Lei das Agências, que é o que estabelece, né, a atuação normativa. Esse dispositivo aí da Lei Federal de Processo, eu acho ele, enfim, particularmente interessante porque ele levanta essa possibilidade da decisão coordenada quando você tem três órgãos, né, e por que três, né, não dois, mas eu acho que ele é mais para decisões administrativas em geral. Acho que para atuação normativa mesmo dá para ir direto com base na lei das agências, que tem uma disposição bem específica sobre a normatização conjunta. Perfeito. Bom, pessoal, a gente chegou aqui às 10h30, na verdade, às 11h30 passamos um pouquinho na realidade, então, até em respeito ao tempo extremamente limitado que a Isabela tem, ao fato de que vai ter audiência pública essa semana, e com certeza ela vai ser consumida por isso, queria agradecer de novo. É sempre muito, muito importante para a gente poder participar desses processos, conversar e trocar ideias sobre os processos de normatização. Acho que também ajuda a gente a tentar sempre fazer contribuições que sejam mais úteis para vocês, que é o objetivo de maneira geral. E com isso eu queria, enfim, agradecer, passar a palavra aqui. Não sei, Isabela, você quer fazer algum último comentário, mas já efetivamente partir para a gente encerrar. Realmente só agradecer, é sempre um prazer. Quando eu falo que a gente não nega a reunião também, eu não lembro da gente ter negado participação de algum evento. Eu acho que o BRAC tem sido um parceiro nosso aqui na área de normatização, e estou à disposição quando vocês quiserem discutir algum tema específico também, e acho que vou ver alguns dos que estão aqui, alguns dos nomes na audiência pública. A gente, amanhã deve sair todas as informações que estão faltando, como horário de início, horário de expectativa, de fala, que realmente encerra hoje, né, as inscrições, mas, do mais, é isso, todas as informações estão sempre no site da NPD, gente, muito obrigada pelo convite. Gente que agradece, Isabela, bom, encerrando aqui, pessoal, fica o convite aí para a semana que vem, espero vê-los aí no evento do peer review da OCDE, e a gente vai conversando aí sobre as outras frentes. Muito obrigado aí pela atenção de todo mundo, até a próxima.